Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre reuniões mediúnicas. A nossa aula de hoje é continuidade da anterior, mas na sua parte final. O dialogador, então, parte final. Muito foi falado na aula anterior, muito se falará na aula de hoje sobre o trabalho do dialogador. É natural, então, que todos aqueles que começam, na sua ansiedade, nas suas dúvidas, tenham essa questão. Como saber se estou preparado para ser dialogador diante de tantas exigências? Vamos lá, então. Hermínio Miranda, numa das obras que nós colocamos aqui como referência, Diálogo com as Sombras, ele nos diz lá o seguinte, sobre o dialogador. Deve ter aptidões para o diálogo, mas também gostar de ouvir. Ou seja, alguém que tenha, normalmente, facilidade para conversar, não é? Além disso, uma boa soma de conhecimento que pode adquirir com estudo, como também habilidade para abordar criaturas problemas, que vai aumentando ao longo da experiência, ao longo dos anos. É claro que não pode ser uma pessoa leiga, mas não precisa também ser uma sumidade. Quanto às imperfeições, que nós já abordamos na aula anterior, a tarefa surge certamente como meio para vencê-las, pela renúncia e pela dedicação ao semelhante, pois não podemos esperar a perfeição para ajudar o irmão que sofre. E aqui o parágrafo final. Não há um tempo especificado para ser preparado para a tarefa de orientar os espíritos necessitados. O aprendizado em espiritismo é permanente. E quanto mais conhecimentos e crescimento moral conquistar, mais estará preparado para a tarefa que lhe compete no acervo de imenso trabalho na casa espírita. Então, é, nós temos muitas vezes um chamamento para realizar determinadas tarefas, não é verdade? E isso se dá por uma aptidão. Toda aptidão, ela tem que se colocar em desenvolvimento. E o desenvolvimento ocorre pelo esforço, pelo pela busca da superação do que é para o que quer vir a ser. Então, é interessante você assistir algumas reuniões, né, para entender, ver como é que os dialogadores mais experientes trabalham, conversar com eles, que eles vão passar isso que nós estamos falando aqui no nosso curso. É uma aptidão que é desenvolvida ao longo do tempo. E é imprescindível novamente abordarmos esse tópico. Nunca estamos prontos. Peguei isso aqui num site, até fiz a referência embaixo, achei bem interessante. O ser humano se constrói todos os dias e um pouco por dia. Ninguém nasce pronto e nunca estaremos prontos. Estamos abertos à construção. Abertos se você quiser. Eu só sei que nada sei, né? Por isso, quando alguém diz eu já fiz tudo, eu já sei tudo, está indo contra a própria dinâmica da vida de estar sempre aberta. Somos tarefa para nós mesmos. Nunca estamos concluídos. Ainda mais nós espíritas que sabemos que na nossa vida imortal, a nossa meta é chegarmos à perfeição relativa. Enquanto estamos vivos, continuando, né, podemos crescer, ser melhores e, consequentemente, mais humanos. Então, essa é a conscientização que todos nós temos de ter. Eu estou me construindo. Eu não estou pronto. Se eu não for bem hoje no diálogo, e vou me esforçar para ir melhor na próxima semana. E é assim que temos que agir. O insucesso é uma coisa e o erro é outra. Como diz a pedagogia, o insucesso é você se mobilizar para que a tua ação, o empreendimento que você quer realizar tenha êxito.
E o erro é você saber que tal coisa não era para ser feita e a faz. É, são diferentes, então, as concepções pela pedagogia. Insucesso é uma coisa e erro é outra. Então, como nós não estamos prontos, nós teremos alguns insucessos. Eu, que tenho mais de 30 anos em diálogo com os espíritos, de vez em quando erro. Penso que é para fazer tal abordagem e me equivoco, ainda consigo, às vezes, corrigir nesse ponto durante o diálogo. Aqui um ponto interessante, dentro de que nós continuamos a abordar sobre esse preparo. É sobre o preparo intelectual, que também já abordamos na primeira aula e hoje eu vou descer um pouco mais a detalhe. Né? Como me preparar intelectualmente para essa tarefa tão difícil. E aqui vem uma advertência de um dos livros da nossa referência, não é? Que também está lá com Hermínio Miranda. Dialogar com espíritos não é tarefa fácil, pois exige conhecimentos doutrinários bastante desenvolvidos e senso psicológico, né? Isso é importante também. Senso psicológico cai naquele ditado popular: ter psicologia é diferente do que saber psicologia. O ter psicologia entra naquela conversa que nós já tivemos na aula passada sobre intuição e inspiração. A intuição é a bagagem que eu já trago de outras existências. Então, muitas vezes, o senso psicológico, principalmente para quem se propõe a ser dialogador, já tem essa aptidão, só tem que desenvolver. Continuando, para que o doutrinador possa captar com rapidez a verdadeira feição moral do caso que defronta, em consequência, encaminhar a doutrinação no devido rumo. Esse parágrafo ainda continua a manter uma expectativa, não é isso? Nossa, mas eu não estou preparado também para isso. Vamos continuar. Aí vem essa questão de toda a pessoa que estuda, quem é concurseiro, vive fazendo concursos, em determinado momento vai lidar com essa questão. O que eu tenho que fazer? É estudar muito ou saber estudar? Aí vem uma outra pergunta. O que é saber estudar? Aqui eu trago um exemplo para vocês. O saber estudar, para quem é um dialogador, você tem que fazer uma relação que ela não tem fim. Aliás, vai ter um fim, sim, de temas que você tem que saber para ir para uma reunião mediúnica sobre problemas dos espíritos que se apresentam. Um deles é o perdão, certo? O perdão é um tema muito frequente, né? Na realidade, não é. O perdão é consequência, é uma coisa que você deve orientar o espírito, se for o caso. Vamos destrinchar aí o perdão. O perdão, ele tem origem onde? Numa ofensa, que acabou gerando um ódio e um desejo de fazer a justiça pelas próprias mãos, que se chama vingança, porque o espírito não acredita mais na justiça divina. Continuando a destrinchar sobre as causas da ofensa lá em cima, né? A solução é o perdão. Mas vamos continuar aqui. Causas: uma traição amorosa, uma traição no campo profissional, econômico, etc. Alguém em quem você confiava te traiu. E aqui nós não estamos falando de lesões emocionais ou outras pequenas. Nós estamos falando de coisas profundas. A perda de um ente querido por um assassinato, um crime, né? Ou algo equivalente que provocou um trauma na vida daqueles espíritos. Os espíritos que chegam a uma reunião mediúnica com muito ódio, é o caso aqui que nós estamos exemplificando, eles têm um trauma. Tem um trauma. E um trauma, como nos diz o espírito irmão José, você pode levar várias existências para resolver. Vejam só. É uma nódoa, uma mancha ruim no perispírito, uma dor
profunda da alma que, mesmo você encarnando, traz algo que não consegue identificar. Então, como nós vamos nos prepararmos para abordar esse tema tão complexo? Porque o perdão, ele é um processo. Não adianta você, num diálogo com o espírito que está carregado de ódio, com desejo de vingança, você dizer para ele: você tem que perdoar. Eu vejo muitos dialogadores fazendo isso. Não pode ser lançado isso, na minha opinião, e pela prática que tenho, logo de início. O nosso trabalho de dialogador, parecido com o do psicólogo, do psicanalista, é fazer com que o espírito chegue a essa conclusão. Tá? Alguns casos você, ou muitos casos, vai ter que ser direto, mas ser direto de uma maneira reflexiva. Na realidade, é uma arte. E aqui está um caminho que vários autores indicam para desenvolver essa arte e que eu coloquei em prática a minha vida inteira como forma intuitiva, já vim com isso. Para saber o que dizer ao comunicante, o dialogador deve colocar-se no lugar do espírito e procurar compreendê-lo e sentir seu drama de sofrimento. Quando você se posiciona dessa forma, né, você recebe, por exemplo, um espírito com extremo ódio, um obsessor, e você, por exemplo, começa a dizer para ele: você não está aqui para ser julgado. Nós compreendemos a sua dor, ou imaginamos compreender, porque ninguém pode dizer para o outro que sabe o tamanho da dor que ele está sentindo, porque isso é individual, tá? Então, tem que se ter essa arte. Você tem que se colocar no lugar dele. O que que eu gostaria de ouvir? Eu gostaria de alguém que me ouvisse, que me desse o mínimo de razão, né? Pelo menos procurasse entender o que passo. E aí, você vai ser, é como se o campo mental penetrasse no dele com a ajuda do benfeitor que está ali monitorando a conversa e influenciando a conversa. E aí há uma forma de sintonia, às vezes, emocional. O espírito acaba cedendo, né, a sua argumentação. Mas você, nesse momento, tem que fazer outras coisas. Você não pode, eu estou falando da minha experiência e a minha, vamos dizer, técnica. O meu objetivo ali, eu tenho feito o seguinte: eu não posso provocar, ter a pretensão de querer que esse espírito saia daqui perdoando quem ele está perseguindo. Eu não sei quantos séculos, décadas, esse espírito está nessa situação. Então eu costumo trabalhar numa parte que nós veremos em outra aula, sobre a quebra da fixação mental, aquela ideia fixa, para que ele consiga ouvir outras coisas. Eu o convido para que ele permaneça conosco, depois de criar uma certa confiança dele em mim, para que ele permaneça conosco e ouça o que as pessoas mais qualificadas que eu tenham a conversar com ele, e depois dele ouvir o que será dito a ele, ele tome uma decisão. Então vejam, eu não digo para ele que ele tem que perdoar. Naquele momento, ele não está suscetível a isso. Ele tem que encontrar uma explicação, um nível de compreensão para saber que a justiça divina funciona. E naquele tempo do diálogo, às vezes não dá para fazer isso. Mas isso é conversa para outras aulas.